Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O Senado aprova a cláusula de barreira para sistema partidário que pode acabar com legendas nanicas. O Supremo Tribunal Federal pode decidir hoje se autoriza candidaturas avulsas nas eleições. Se a determinação for favorável, qualquer pessoa sem partido poderá se candidatar a cargos no Executivo e no Legislativo. Metade dos devedores no país não sabe quanto gasta em contas básicas como água e luz. O descontrole financeiro está entre as principais causas do endividamento. No período de rematrícula em escolas particulares, PROCONs editam cartilha para orientar cuidadores e evitar cobranças abusivas. O Congresso da Catalunha convoca reunião de emergência depois de pronunciamento do rei Felipe da Espanha, que condenou o referendo. Estreante de 16 anos, é a única brasileira no Mundial de Ginástica Artística de Montreal, no Canadá. O Nobel de Química foi para a trio de cientistas que desenvolveu um sistema eletrônico de imagem que permite ver estruturas bioquímicas até agora inalcançáveis para os métodos convencionais. Dá para ver em detalhes até o vírus da Zika. Um país de endividados e de consumidores que não conseguem planejar. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que quase a metade dos inadimplentes não sabe quanto gasta em despesas fixas, como água e luz. Você tem controle das suas contas básicas do mês? Não. Não. Sim, eu sou uma pessoa bem organizada com relação ao meu salário, ao meu dinheiro que eu ganho. E do cartão de crédito? Costumo sempre me enrolar com cartão de crédito. Vira e mexe, tá fazendo empréstimo para quitar. Eu pago tudo de uma vez, eu não parcelo nem nada. Eu parcelo, mas eu controlo, porque dívida, essas coisas não tem como ficar, depois os juros aumentam e... Um estudo recente feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, mostrou que 41% das pessoas inadimplentes não possuem conhecimento sobre suas contas básicas, como água, luz, telefone e aluguel. 59% deles não têm controle das compras realizadas no crédito e nem dos juros aplicados. A pesquisa também revelou que 38% dos inadimplentes disseram viver fora do seu padrão de vida e gastar muito mais do que têm. Além disso, 35% deles afirmaram que não conseguem chegar no final do mês sem fazer novas dívidas. Se esse inadimplente não sabe nem o valor das contas básicas, ele não vai conseguir analisar a sua vida financeira e, portanto, não vai conseguir encontrar dinheiro para sanar as dívidas em atraso. De acordo com a economista-chefe do SPC, as principais dicas para quem quer sair e não voltar mais para o vermelho são cuidado com o cartão de crédito, o número de parcelas e as taxas de juros. Essa mudança de hábito passa por anotar todos os gastos, analisar quais gastos podem ser redirecionados para o pagamento de dívidas e somente depois dessa análise fazer uma negociação. Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, sugestões, críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. Você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Só se inscrever ali no nosso canal do YouTube, youtube.com/jornalismo TV Cultura. E também no Facebook, nossa conta ali é jornalismo TV Cultura /participe. Uma escola pública conseguiu aumentar a frequência dos alunos ao investir em uma educação sustentável. A média de alunos que vão todos os dias para a sala de aula subiu de 70% para 95%. Medalhas, condecorações e o reconhecimento oficial do Ministério do Meio Ambiente. Os prêmios recebidos pela escola professora Anita Magrini Guedes, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, são muitos, mas nem se comparam com a emoção das mães e educadores diante dos resultados que estão sendo colhidos no projeto Em Busca de uma Escola Sustentável. A gente quer cada vez mais um mundo melhor, então para a gente é uma oportunidade única estar fazendo esse trabalho. É lindo e é muito verdadeiro. Todo esse processo que a gente está passando aqui na escola, a gente está levando para a nossa vida também. E pensar que tudo começou por causa de um incômodo a respeito da frequência dos alunos. Faltavam demais. Aí a direção achou que precisava fazer a escola ficar mais atraente. E deu certo. Com tudo isso aqui, a frequência, que era de 70%, pulou para 95%.
A escola é pública, mas não depende mais do dinheiro público. Empresários, ONGs e vizinhos apoiam e ajudam a escola com doações e parcerias. Essa máquina, por exemplo, que transforma resíduos orgânicos em adubo, foi doada. No momento que a gente percebe que, através de um projeto desse, nós alcançamos o coração de uma criança, ao ponto deles terem a euforia de querer me explicar todo o processo, todo o resultado final, e eles mesmos se maravilharem com o que eles estão vendo, é uma coisa que nada pode pagar. Garrafas, pneus e quase tudo aqui também é reciclado e usado nas hortas, nos viveiros, no lago de carpas, na sala aberta e nos outros espaços da escola que ensina, integra e multiplica os conhecimentos para muito além dos muros da escola. Adriana, mãe do Diogo, teve medo quando precisou trocar a escola particular por uma pública. Hoje, o preconceito se transformou em orgulho. Eu achava que ele ia perder alguma coisa, para ele ia ser sofrimento e uma perda. Mas agora eu posso te dizer, eu tenho orgulho de falar até para os meus amigos, clientes, vizinhos e até na outra escola, eles sabem que eu até meio que defendo aqui. Para a especialista em educação, Késia Bombonato, a crise econômica que está levando a classe média de volta às escolas públicas pode ter um lado positivo. O próprio aluno força com que este nível, né, de ensino e de aprendizagem, né, tenha uma equivalência ao que ele vinha recebendo. O período de renovação ou reserva de matrículas em muitas escolas particulares começa agora em outubro. O Procon SP apresenta dicas para orientar pais e responsáveis. Quem tem os detalhes é a repórter Luíse Sversucci. Oi, Luíse, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde para todos. A Fundação Procon São Paulo lançou a cartilha Matrículas Abertas, com várias dicas sobre serviços escolares. Eu converso mais agora sobre esse assunto com a Renata Reis, coordenadora do Procon São Paulo. Renata, boa tarde. Quais os principais pontos que os consumidores devem ter em mente no momento de realizar a matrícula? Boa tarde a todos. Primeiramente, as instituições de ensino têm 45 dias para fixar a nova proposta contratual, onde, além das novas condições de contratação, elas devem esclarecer como vai ser feito o reajuste da matrícula. Tem que detalhar através de uma planilha, e esse reajuste só pode ser fundamentado com despesas com funcionários, despesas gerais e administrativas e implemento da atividade pedagógica. Só que esse implemento realmente tem que ser, por exemplo, a criação de uma biblioteca, a instalação de uma piscina, e não pode haver repasse de valores referentes ao aumento de número de vagas ou de salas para novos alunos. Então, é muito importante que o consumidor, antes de assinar a proposta, verifique realmente essas condições e se realmente esse aumento, esse reajuste é justificado por lei. Não havendo solução, o ideal é procurar a instituição de ensino, tentar realmente realizar uma negociação e, não havendo, procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor. Muito obrigada pelas suas informações. O material completo dessa cartilha e outras informações você pode acessar no site do Procon, que é o www.procon.sp.gov.br. Com você no estúdio, Ana. Obrigada, Luíse. E hoje é o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. A repórter Adriana Cimino traz mais detalhes para a gente. Adriana, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Para marcar a data, inúmeras igrejas da cidade estão abertas para quem quiser trazer seu bichinho de estimação para receber as bênçãos. A gente está aqui no Largo de São Francisco, em frente ao Convento e Santuário de São Francisco de Assis, e vamos conversar com o Frei Mário Luiz Tagliari, que é guardião aqui do Convento e Santuário. Frei, conta um pouquinho para a gente por que São Francisco de Assis ficou conhecido como protetor dos animais. Boa tarde. Boa tarde. Ele ficou conhecido por causa da relação que ele estabeleceu com todas as criaturas. O pensamento é assim: se o animal, a planta é feita pelo mesmo Deus que me fez, então o animal, a planta é meu irmão, minha irmã. E ele compõe um cântico belíssimo: louvado seja meu Senhor pelo irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, irmão Fogo, né? Então, por isso ele é o padroeiro das criaturas todas. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, quem quiser trazer o bichinho ou, de repente, adotar um animalzinho de estimação,
pode vir até aqui. Tem uma feirinha de adoção que vai ficar aqui ao longo do dia. As celebrações são a cada 1h30, então começou uma agora ao meio-dia. E esses bichinhos estão disponíveis para serem muito bem cuidados. Então, a adoção sempre com conscientização, sabendo de todos os cuidados que eles precisam, Ana. Perfeito, adoção com responsabilidade, né, Adriana? Obrigada a você. Aldo? Em casa e nas escolas, livros infantis ajudam as crianças a ver, entender e admirar as diferenças, se colocar no lugar do outro e crescer sem preconceitos. Quem do primeiro ano A leva livro da sala de leitura, toda você vai ler. Nessa escola na zona leste de São Paulo, a professora Maria Isabel usa os livros para ensinar às crianças o exercício da empatia. A palavra é difícil, mas o significado elas já entenderam direitinho. É respeitar a primeira coisa que a gente tem que fazer. Te sente o que está acontecendo com ele. Vou lá e ajudo. Era uma turma muito dividida, as crianças não eram amigas. Hoje a minha sala é uma sala super carinhosa. Eles se ajudam. Se colocar no lugar dos personagens dos livros tem diminuído a intolerância e o preconceito entre as crianças. A literatura desperta a compaixão e nos faz entender sentimentos e atitudes de quem não pensa igual a gente. Afinal, existem infinitas formas de ver o mundo, além daquela que estamos acostumados. A Caroline, aluna do primeiro ano do ensino fundamental, chegou triste à escola hoje. Ela conta que os colegas fizeram uma atividade para animá-la. Colocou uma música e me levaram para dançar e eu me animei. Qual o objetivo? Que eu tenha crianças que se tornem adultos, que consigam emocionalmente reconhecer os seus sentimentos, trabalhar os seus sentimentos. Ao ouvir sobre um episódio vivido pela sua filha, o escritor Alexandre Rampazzo decidiu criar um livro que representa a diversidade. Em uma atividade de identidade ali com as crianças, uma das crianças virou para ela e pediu, tia, me passa o lápis cor de pele, sendo que o menino era negro, e tinha uma diversidade de lápis ali, e ele pediu o lápis cor de pele e apontou para o lápis rosado. A cor de Coraline, ele fala basicamente sobre conceitos pré-estabelecidos, racismo e identidade. Para as crianças compreenderem melhor as obras, elas precisam se sentir representadas. Isso traz à tona outra questão. As histórias não podem ser somente de princesas loiras e esbeltas. Faz parte desse processo de entendimento também da criança, de ver que o outro é tão normal quanto ela, independente de etnia, independente de raça, cor, credo. Respeitar a identidade do outro é importante. Uma jovem negra de 20 anos conta os dias para ver seu livro publicado. Ela foi vencedora de um prêmio de literatura que promove novos escritores negros. No moletom, já dá para ver que a jovem Larissa é fã da saga Harry Potter. A série despertou a paixão pela literatura. E você, com 13, 14 anos, você começou a escrever o quê? Em princípio, coisas simples e pequenas, como letras de músicas, poemas e contos. 15 e 16 anos, que começaram as histórias grandes, com mais personagens. O sonho de publicar um livro surgiu naturalmente, depois de 2 anos de trabalho para escrever o primeiro romance dela, com o título de A Vida dos Arco-Íris de Fogo. Larissa venceu o prêmio Jovem Negro de Literatura aos 20 anos de idade. No começo, eu não acreditei bastante. Depois eu fiquei surpresa. Depois eu fiquei com medo, ansiosa, com medo de novo. O Prêmio Jovem Negro da Literatura está em sua 2ª edição e é parte da programação da Flink Sampa, a Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra. A 5ª edição será em novembro. Ele tem que fazer uma declaração de que ele é negro, afrodescendente. E por quê? Porque a gente está querendo dar oportunidade a esse segmento da população, que tem mais dificuldade de entrar no mercado editorial. O ano passado, na primeira edição, foi uma revelação, uma surpresa. Os nossos jurados ficaram questionando, não, vamos levantar se é de autoria deles mesmo, porque o material é muito bom. Então a gente fica assim feliz porque a gente está alcançando o objetivo, que é dar oportunidade para esses talentos novos. A comissão julgadora do prêmio é composta por críticos literários, professores e escritores. O vencedor será divulgado em junho de 2018 e terá sua obra publicada, assim como aconteceu com a Larissa, que agora está prestes a ver o seu livro ao vivo e a cores. A surpresa é o fator
principal, né? Porque eu não vi ele antes, não vi nada, não vi capa, não vi nenhuma nova revisão. Mas eu tô esperançosa que vai sair algo bom, né? Como você resume isso pra mim? Orgulho e satisfação. E quem quiser concorrer ao Prêmio Jovem Negro da Literatura precisa ter entre 18 e 30 anos. As inscrições vão até o dia 30 de outubro e podem ser feitas pela internet. O site é flinksampa.com.br. O governo decreta intervenção no Postales, o fundo de previdência dos funcionários dos Correios. Essa intervenção deve durar pelo menos 6 meses. Todos os diretores e ocupantes de cargos executivos foram afastados. O Postales é o maior fundo brasileiro em número de participantes e o 4º em ativos. Desde 2011, vem registrando prejuízos bilionários na carteira de investimentos. O Tribunal de Contas da União bloqueou os bens de 5 ex-diretores do Postales depois que uma auditoria detectou prejuízos de mais de R$1 bilhão em apenas 7 negócios da instituição. O Congresso corre contra o tempo para aprovar a reforma política esta semana. Há tempo de valer na eleição do ano que vem. Na Câmara, os deputados devem votar hoje a proposta já aprovada pelo Senado, que cria o Fundo Eleitoral com recursos públicos. E em votação relâmpago, ontem à noite, o Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que estabelece desempenho mínimo para os partidos e o fim das coligações a partir de 2020. Bastaram apenas 20 minutos para os senadores aprovarem o projeto de mudança na Constituição que já passou pela Câmara dos Deputados. A cláusula de barreira estabelecida no projeto exige que os partidos obtenham em 2018 no mínimo 1,5% dos votos válidos para continuarem tendo direito aos recursos do fundo partidário e acesso ao horário político gratuito no rádio e na TV. A partir daí, a exigência mínima cresce a cada eleição até chegar a 3% dos votos em 2030. Se a cláusula de barreiras fosse aplicada na eleição de 2014, 14 partidos dos 35 existentes hoje no país ficariam sem acesso ao fundo partidário e ao horário gratuito, o que na prática inviabilizaria as legendas. Estariam fora praticamente todos os partidos nanicos, entre os quais o PEN, legenda que pode ter Jair Bolsonaro como candidato à presidência. Já a Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto do Senado, que cria um fundo público de R$1 bilhão e 700 milhões para financiar as campanhas eleitorais. O fundo seria composto com 30% do dinheiro destinado às emendas parlamentares de deputados e senadores e pelo valor bancado pelo governo para exibição da propaganda dos partidos fora do período eleitoral, que será extinta. Deputados e senadores têm até sexta-feira para aprovar as mudanças para que elas possam valer na eleição de 2018. Pessoas físicas e jurídicas vão poder parcelar com desconto as dívidas com a União, sejam elas tributárias ou não. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora será analisado pelo Senado. É o chamado Refis, uma das apostas do governo para aumentar as receitas. A medida provisória aprovada pelos deputados federais prevê que dívidas menores ou iguais a R$15 milhões terão condições especiais. O valor mínimo das parcelas para pessoas físicas é de R$ 200, para pessoas jurídicas, R$ 1.000. A correção é pela taxa Selic mais 1% no mês do pagamento. Os descontos sobre os juros podem variar de 50% a 90%, sobre as multas de 25% a 70%. O Refis vai aceitar o refinanciamento de dívidas vencidas até o dia 30 de abril. O pedido para renegociação deve ser feito até o dia 31 deste mês. Os deputados tiraram da MP a possibilidade de uma pessoa suspeita de corrupção entrar no programa, mas foi aprovado o perdão de dívidas de entidades religiosas e instituições de ensino vocacional em relação a todos os tributos federais. Para este especialista, o objetivo do governo é conseguir uma receita extra para fechar as contas. Mas o Refis não é um benefício para os devedores. Por um lado, você pode incentivar um comportamento, vamos dizer assim, de atrasar o pagamento de impostos, esperando um novo refis, um novo programa de parcelamento tributário, mas, por outro lado, você tem a realidade que os acréscimos à dívida original são muito grandes. E muita gente, eu acredito que queira ficar em dia, queira pagar e pode não conseguir devido a que a dívida aumenta para 2 ou 3 vezes. O Supremo Tribunal Federal julga hoje a possibilidade de candidaturas avulsas nas eleições. Se a medida for aprovada pelo STF, pessoas que não são filiadas a partidos políticos poderão apresentar candidaturas independentes, tanto para cargos executivos como para o legislativo.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou um parecer ao STF em que defende as candidaturas avulsas. Segundo ela, a Constituição não proíbe essa modalidade. O julgamento do Supremo se refere ao recurso de um advogado que não conseguiu se candidatar sem filiação partidária em 2016 para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A proibição da candidatura avulsa no Brasil foi instituída através de um decreto-lei assinado no fim da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945. É um modelo raro no mundo, adotado por apenas 21 países, entre os quais Brasil, Argentina, Uruguai e Camboja. Entre os candidatos independentes bem-sucedidos, o mais conhecido é o presidente da França, Emmanuel Macron. Nas notícias internacionais, o rei da Espanha se manifestou ontem contra a intenção da Catalunha de se tornar um país independente. Em resposta, o parlamento catalão se reuniu hoje cedo e pode ter definido uma data para declarar independência. O parlamento convocou uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira. Nessa data pode ser declarada a independência da região. Ontem, o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, disse que isso aconteceria nos próximos dias. A movimentação é uma resposta à declaração do rei Felipe da Espanha de que os catalães estão violando a democracia com um referendo ilegal. O ministro do Interior espanhol, Juan Ignacio Zoido, fez questão de cumprimentar os policiais que trabalharam para impedir a realização do referendo. Ontem, uma greve geral parou toda a região. Além de se manifestar pela legalidade da votação, os catalães também protestaram contra a truculência policial no domingo. A Catalunha votou pela independência no referendo declarado inconstitucional pela Justiça espanhola, o que pode dificultar o reconhecimento internacional. A seguir, a preparação para a estreia da brasileira de 16 anos, que representa o país no Mundial de Ginástica Artística em Montreal, no Canadá. O Nobel de Química para o sistema de observação que permite estudar vírus e bactérias. A gente volta já. O governo dos Estados Unidos expulsou 15 funcionários da Embaixada de Cuba em Washington. Os funcionários do governo cubano têm até terça-feira da semana que vem para deixar o território norte-americano. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, essa decisão foi tomada porque Havana não mostrou capacidade para garantir a segurança dos norte-americanos na ilha e para equiparar a delegação cubana ao número de funcionários de Washington lá. Na sexta-feira passada, os Estados Unidos anunciaram a retirada de cerca de 60% do corpo diplomático em Cuba. Eles vinham sofrendo o que chamam de ataques sônicos, que teriam comprometido a saúde de servidores e familiares. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, disse que a decisão é infundada e inaceitável. As duas embaixadas foram reabertas em 2015, depois de 54 anos fechadas, num esforço do ex-presidente Barack Obama e do presidente cubano Raul Castro. Mas em junho deste ano, o atual presidente Donald Trump anunciou que estava cancelado o acordo de reaproximação e restabeleceu restrições de viagens e comércio. Agora o esporte, uma única mulher a representar o Brasil no Mundial de Ginástica Artística estreia hoje na competição. É a Thaís Fidelis, ela tem 16 anos. Mesmo com a pouca idade e por estar pela primeira vez em um Mundial, Thaís vai disputar todas as categorias do campeonato que acontece em Montreal, no Canadá. A atleta, que é especialista no aparelho trave, começou a carreira aos 5 anos e aos 15 já competia entre as adultas em um tradicional torneio na Itália, onde conquistou a medalha de prata por equipes. Thaís deve se apresentar às 8 da noite no horário de Brasília. A competição faz parte da preparação para as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, no Japão. A gente fica na torcida. 3 cientistas conquistam o Prêmio Nobel de Química desse ano. Eles desenvolveram um dispositivo que revoluciona a observação de biomoléculas. Os vencedores anunciados hoje pela manhã são o suíço Jacques Dubochet, o alemão Joachim Frank e o escocês Richard Henderson. A microscopia crioeletrônica, tecnologia que foi desenvolvida pelos cientistas, permite observar imagens das moléculas em alta resolução. Um exemplo é a visualização de estruturas do vírus da Zika, que não seriam visíveis com outras tecnologias. A Academia Real das Ciências da Suécia, responsável pela entrega do prêmio, afirmou em comunicado que o método leva a bioquímica a uma nova era. O Prêmio Nobel de Literatura deve ser anunciado amanhã, quinta-feira. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a nova lei da adoção aprovada na Câmara dos Deputados. Ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau.